Olá, queridos irmãos, queridos amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e nós estamos aqui para mais um vídeo da série Minuto EBD. Nesta oportunidade, nós estaremos conversando um pouquinho sobre a lição de número 10. A lição de número 10 tem como título O Senhor Jesus cura hoje. Então nós vamos falar sobre a ação de Jesus em curar, sobre a ordem de Jesus dada aos seus discípulos para que eles curassem. Nós vamos falar sobre a cura no Antigo Testamento, a cura no Novo Testamento, a realidade, o desafio da cura nos dias atuais. Tem muito assunto bom para nós conversarmos, para nós discutirmos, mas na verdade, neste vídeo, nós estaremos apenas conversando um pouquinho sobre 5 curiosidades acerca da cura e acerca de enfermidades. É porque o restante do assunto, com certeza, você estará estudando na próxima lição, ou digo, lá na sua classe, na escola dominical, quando o seu professor estará lecionando, você terá estudado a lição por completo e agora você vai entrar lá com o professor, fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, aprendendo muita coisa. O propósito deste vídeo, como você já sabe, não é dar uma aula, é apenas te esclarecer de alguns detalhezinhos que vão com certeza te ajudar. E este esclarecimento serve tanto para os alunos quanto para você, professor da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos à vinheta e após a vinheta nós vamos conversar sobre 5 curiosidades acerca de enfermidades, doenças e cura à luz das Sagradas Escrituras. Antes, porém, da vinheta, eu quero te convidar para aquilo de sempre. Não esquece de curtir o nosso vídeo, dar o seu like, o seu joinha. Não esquece de compartilhar este vídeo com outros irmãos e amigos. Não esquece de deixar o seu comentário. Não adianta apenas assistir, não adianta apenas curtir. Você tem que comentar, você tem que interagir para que o sistema entenda que este vídeo é relevante para você e para outras pessoas também. A outra coisa, não esquece de se inscrever nos nossos canais, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook e também na nossa página do Instagram. O nome você já sabe, Roque Ribeiro Oficial. Roque Ribeiro Oficial, tanto no Face, quanto no Insta, quanto no YouTube. Então vamos lá para a vinheta e após a vinheta a gente volta para falar de 5 curiosidades acerca das curas e doença na Bíblia. Vamos para a vinheta? Olá, voltamos! E aí, já deu o seu joinha, sua curtida, já fez seu comentário, já compartilhou este vídeo, já se inscreveu nas nossas redes sociais, Roque Ribeiro Oficial? Então vamos lá então às 5 curiosidades acerca das enfermidades e da cura à luz das Escrituras. Antes, porém, vamos definir o que é doença, o que é enfermidade. Pela medicina, doença é toda alteração biológica no estado de saúde de um ser, seja o ser humano ou seja um animal. E essas alterações, elas são manifestadas por um conjunto de sintomas que podem ser perceptíveis ou não. Isto é doença. Quando o organismo não funciona corretamente, quando o seu metabolismo funciona de forma irregular, quando algum órgão do seu corpo não corresponde à sua função, diz-se que você está doente. E finalmente, tem um termo médico que se diz sobre falência múltipla dos órgãos. É a morte, é o óbito, é quando todos os órgãos ficam doentes ao mesmo tempo. É quando todo o corpo enferma ao mesmo tempo. Não sobra mais nada, é o desligamento. Pois bem, isto é doença, à luz da ciência, à luz da Bíblia, ou à luz de qualquer outro segmento. Hoje nós vamos falar sobre 5 curiosidades sobre doenças, enfermidades e cura à luz da Bíblia Sagrada. Vamos para a primeira curiosidade.
quais são os motivos que levam uma pessoa a ficar doente? Essa é a grande pergunta. Quais são os motivos? Por que uma pessoa fica doente? Eu estou aqui hoje com o nosso assistente, nosso irmão Pablo. E aí, Pablo, tudo bom? Tudo. Quais são os 5 motivos que levam uma pessoa a ficar doente? Primeiro motivo, consequências do pecado original. Sim, Adão pecou e diz em Romanos que por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, e a morte e o pecado passou ou passaram a todos os homens. Nós ficamos doentes porque Adão pecou, porque Deus não criou o homem para pecar. Deus criou o homem à sua imagem, Deus não criou o homem para morrer, Deus não criou o homem para ficar doente, mas pelo pecado, o pecado trouxe a doença e a morte. Ficamos doentes, em primeiro lugar, por conta do pecado original. Quer uma segunda razão pela qual ficamos doentes? Por consequência do pecado pessoal. Às vezes a gente coloca só a culpa em Adão, mas as próprias pessoas às vezes pecam e por conta do seu pecado elas ficam doentes. Lá em João capítulo 5, versículo 14, Jesus encontrou o ex-paralítico dentro do templo. E quando Jesus passa por ele, Jesus fala assim: eu vejo que você já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Palavras de Jesus. Jesus então quis dizer que o estado de doença daquele ex-paralítico estava por conta do pecado. E agora o estado de saúde estava por conta do quebrantamento, do arrependimento e do milagre de Jesus. O pecado traz a doença, mas o milagre de Jesus traz a vida e a saúde para a pessoa. Esse é o segundo motivo pelo qual algumas pessoas podem ficar doentes. Quer um terceiro motivo? As pessoas ficam doentes, algumas delas, por consequência da ação demoníaca. Sim, lá em em Marcos capítulo 9, versículo 25, a Bíblia diz que Jesus expulsou um espírito de surdo e mudo. Mas como é que é isso? Sim, a pessoa era surda e muda por conta da presença e da opressão de um espírito maligno. Jesus expulsou este espírito maligno, a pessoa ficou liberta e voltou a ouvir e voltou a falar. Infelizmente, nem todas as pessoas doentes são oprimidas. Nem todas as pessoas oprimidas são doentes. Porém, muitas pessoas doentes estão oprimidas por espíritos malignos. Quando elas são libertas destes espíritos, então a cura vem. Quer um terceiro? Não, um quarto motivo pela qual as pessoas ficam doentes? Consequência de maldição e herança genética e hereditária. Mas, pastor Roque, o senhor está dizendo que o senhor acredita em maldição hereditária? Sim, acredito. Mas é bom lembrar que em Cristo não existe maldição. Em Cristo não existe condenação. Em Cristo não existe maldição hereditária. Porque em Cristo, nova criatura somos. Tudo novo se fez. As coisas velhas se passaram. Em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus nos libertou de todo tipo de maldição, da maldição do pecado, da maldição hereditária. Em Cristo não tem mais maldição sobre nós. Mas sem Jesus, todos estão suscetíveis a estarem debaixo de maldição. E infelizmente algumas pessoas carregam herança hereditária, herança genética e maldições hereditárias. Só Jesus, através da ação do Espírito Santo, pode quebrar estas maldições. Mas a grande verdade é que elas existem e pessoas ficam doentes por conta disso. Em João capítulo 9, versículo 2, a Bíblia diz que os discípulos viram um cego de nascença e fizeram a pergunta: Senhor, por que é que este nasceu cego? É por culpa dele ou por culpa dos seus pais? É uma pergunta um pouco ilógica, né? Como é que uma pessoa nasce cega e diz que a culpa é da pessoa?
se nós nem ao menos pedimos para nascer? Mas o certo é que nessa pergunta a gente observa que havia uma crença de uma possibilidade dos pais terem pecado e do filho ser castigado pelo pecado dos pais. Havia uma crença entre os judeus desta questão da maldição hereditária, mesmo porque se existe bênção hereditária, bênção que passa de gerações a gerações, também existia e existe maldições hereditárias que passam de gerações para gerações. Porém, como eu já disse, o sangue de Jesus, o poder de Jesus pode quebrar todas essas maldições. Deixe-me falar sobre um quinto motivo pela qual as pessoas ficam doentes. Somatização. Já ouviu falar dessa palavra? Digita aí no Google, depois faz uma busca. Somatização. Algumas pessoas possuem distúrbios psíquicos e estes distúrbios geram dores e enfermidades. Já viu quando a nossa alma está doente e ela transmite isso para o corpo? São as doenças psicossomáticas. A pressão aumenta, os batimentos do cardíaco se desregulam, o açúcar aumenta, a pessoa começa a ter sudorese, a pessoa tem problemas sérios porque a alma estava doente e deixou o corpo doente. São as doenças psicossomáticas. Não confunda somatização com hipocondrismo. Já viu uma pessoa hipocondríaca? É aquela que acha que está doente. É aquela que introjeta a doença. Algumas até acabam ficando doentes por conta da somatização. Mas outras não têm doença nenhuma, mas ela tem a chamada mania de doença. Então, infelizmente, eu acabei de te dar 5 motivos pelos quais as pessoas ficam doentes. Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito extenso, mas deixe-me falar sobre uma segunda curiosidade. Você já ouviu falar dos dons espirituais? 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Didaticamente, nós dividimos esses dons em 3 categorias. Os dons do falar, os dons do saber e os dons do poder. Os dons do falar nós classificamos como línguas, profecia e interpretação. Os dons do saber é a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. E os dons de poder são fé, operação de maravilhas e dons de curar. Por que eu fiz questão de colocar isso como uma das curiosidades? Porque nós falamos de 9 dons. Mas para a cura, Jesus falou que são, ou melhor, Paulo nos fala que são dons de curar. No plural. Então existem vários tipos de dons de curar, vários tipos de manifestações do Espírito Santo para curar uma pessoa através dos dons. Mas por que os dons de curar estão no plural? Porque existem vários tipos de doença, porque existem vários motivos de doença, existem várias consequências que as doenças provocam no ser humano. É por isso que a Bíblia fala sobre dons de curar. Esta é a segunda curiosidade. E nós já vamos pular para a terceira curiosidade. Autoridade delegada. Não sei se você já reparou, mas nas referências bíblicas que falam sobre a ordem de Jesus para que a igreja possa curar, Jesus falou assim em Mateus capítulo 10, versículo 8, curai os enfermos. Jesus não falou assim, vocês oram que eu vou curar os enfermos através da oração de vocês. No final, a gente sabe que quem cura é Jesus. Mas a ordem foi bem específica, foi bem imperativa. Curai os enfermos. E depois ele repete essa ordem em Marcos, capítulo 16, versículo 18. Jesus fala assim, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É uma ordem, vocês devem curar os enfermos. Vocês devem impor as mãos sobre os enfermos e curarem eles. Jesus deu uma ordem de autoridade delegada para cada um de nós. A igreja de Cristo Jesus, enquanto estiver nessa terra, tem a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus para curar os enfermos. Não somos médicos, não somos enfermeiros, não somos curandeiros. Nós somos a igreja de Jesus, com autoridade espiritual, com autoridade dos céus. Deixe-me te falar sobre a quarta curiosidade. Quarta curiosidade.
os 4 pilares da pregação do Evangelho. Hoje em dia se prega sobre tanta coisa. Hoje em dia se prega sobre prosperidade, confissão positiva. Hoje em dia se prega que a pessoa vai ficar rica. Hoje em dia se prega que a pessoa pode mudar o quadro da sua vida. Mas qual é a genuína mensagem do Evangelho? O pentecostalismo, quando chegou no Brasil, através das Assembleias de Deus, ele chegou com uma mensagem de 4 elementos, de 4 pilares. Quais eram estes 4 pilares? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Era só isso que a igreja pregava. Jesus Cristo salva a alma do homem. Jesus Cristo cura o corpo e a alma. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja para as mansões celestiais. Estes eram os 4 pilares da pregação do Evangelho. E um destes pilares fala justamente sobre a cura. E é importante dizer que a cura que vem através do poder do Evangelho é uma cura total. Cura o homem em seu corpo, em sua alma e em seu espírito, porque Deus, Ele quer o homem completo. Ele cura não apenas o corpo, mas Ele cura a alma e Ele cura também o espírito. Isaías 53:4, que é a leitura bíblica em classe, nos diz: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Deixe-me falar, para terminar este vídeo, sobre a 5ª curiosidade. Interessante que esta 5ª curiosidade está descrita aí mesmo, em Isaías 53:4. Olha o que diz o versículo. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías faz uma distinção de enfermidade e dor. Você sabe qual é a diferença de doença e enfermidade? Esta é a 5ª curiosidade. Enfermidade, como nós dissemos no início deste vídeo, é toda alteração do estado de saúde, que pode ser manifestada através de sintomas visíveis, perceptíveis ou não. Doença são estas mesmas alterações no estado de saúde, porém, que provocam dor. E é por isso que tem o nome de doença. Enfermidade é apenas a alteração. Doença é a alteração com dor. O Senhor Jesus, Ele levou as nossas enfermidades, mas também levou as nossas doenças. Ele nos livra e nos cura das alterações e também nos livra e nos cura das dores. Estas são as 5 curiosidades que nós fixamos neste vídeo. É um vídeo que ficou um pouquinho longo, mas eu espero que ele te ajude na ministração da próxima aula. Para você, professor, eu espero que você, aluno, possa ter um estudo, um conhecimento mais ampliado através dessas poucas dicas que nós deixamos aqui no nosso vídeo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua aula, a sua lição. Não esquece, por favor, compartilhe este vídeo. Curta este vídeo, comente neste vídeo, se inscreva nas nossas redes, Roque Ribeiro Oficial, tudo junto, sem acento, tudo minúsculo, YouTube, Facebook ou Instagram. Compartilhe, dê joinha, comente, faça a sua parte, interaja. Muito obrigado pela sua atenção. Você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e quero mais uma vez te agradecer por ter estado conosco durante esses poucos minutos. Deus te abençoe e tchau, tchau.